sangue que nutre toda a cabeça da gente, ele parte das carótidas e das artérias vertebrais. E aí o que acontece? Quando a gente tem problemas na condução do sangue por esses compartimentos vasculares, por essas artérias, a gente vai ter aqueles problemas de oxigenação do cérebro e de estruturas encefálicas que podem produzir lesões nesses tecidos, lesões que normalmente são permanentes, né? A gente sabe que os neurônios eles não têm capacidade regenerativa. Então, quando ocorre lesão dessas células com morte celular, a gente não consegue repor essas células que morreram. O organismo da gente não consegue fazer isso. E é isso, na maioria das vezes, são responsáveis em produzir sequelas, tá? Então, vamos aplicar um pouquinho desse conhecimento aqui, ó, para tornar a coisa mais interessante. Então, é o seguinte, né? Quando a gente fala em problema de condução sanguínea de artérias que nutrem tecido cerebral, a gente está falando aqui de acidente vascular cerebral, de AVC, né? Então, famoso AVC. Bom, gente, então, para vocês entenderem a importância dessas artérias, né, eu vou contextualizar, quer dizer, vamos aplicar na situação de acidente vascular cerebral, né, que na maioria das vezes envolve problemas na condução do sangue por essas artérias. Então é o seguinte, a gente tem basicamente dois tipos de acidente vascular cerebral, né, que produzem danos com morte de células, de neurônios, e que dependendo da região do cérebro atingida, você vai ter manifestação de determinadas sequelas, tá? Então a gente tem um AVC chamado AVC isquêmico, que é quando ocorre obstrução de uma determinada artéria e o sangue não consegue passar por algum motivo. Então pode ser um trombo, pode ser um ateroma que se rompeu e produziu fragmentos. Quer dizer, algum material que pode estar dentro da luz vascular, né, impedindo a passagem, um obstáculo para a passagem do sangue, ou muitas vezes até uma compressão de fora da parede vascular, dessa parede para dentro, estreitando essa artéria, né, e diminuindo o fluxo sanguíneo. Então, quando a gente fala de interrupção de fluxo sanguíneo, a gente está falando de produção de um quadro de isquemia. É quando o sangue não consegue passar por aquela região lá. E aí a gente não tem oxigênio chegando. Não tem oxigênio chegando, o metabolismo das células fica comprometido e a sobrevida delas também. Um outro tipo de AVC que a gente tem é o chamado AVC hemorrágico, tá? O AVC hemorrágico, ele envolve necessariamente o rompimento da parede vascular. Se o vaso sanguíneo ele tem a sua parede rompida, o sangue vai extravasar, a gente vai ter uma hemorragia, e isso também vai comprometer a oxigenação daqueles tecidos, né? É que nem uma mangueira furada, você vai ter menos água chegando lá na outra ponta. Então, aqui no caso, você vai ter menos oxigênio chegando, se esse sangue está sendo perdido no meio do caminho. Então, nessas duas condições, a gente tem lesões celulares que envolvem, na maioria das vezes, morte celular. E aí a pessoa pode manifestar sequelas. Por exemplo, a maioria das sequelas são neurológicas, né? A pessoa tem dificuldade em articular pensamentos, articular palavras, de falar eventualmente, porque aquelas regiões responsáveis pela fala e pensamento e tudo podem estar comprometidas. Eventualmente a pessoa apresenta flacidez de músculos de face, né, com queda de pálpebra, por exemplo. A boca também não consegue se movimentar direito. E aí você não tem só o envolvimento de prejuízo circulatório de carótida interna, mas eventualmente você pode ter carótida externa comprometida também. É por isso que na maioria das vezes, gente, o problema ele é de um dos lados, ele é unilateral, né? Porque vai pegar uma ou outra, tá? O AVC isquêmico, a chance de sobrevida normalmente é maior. No hemorrágico é mais difícil, porque se a pessoa está perdendo sangue, ela
eventualmente vai ter problemas circulatórios sistêmicos maiores, porque ela vai ter queda de pressão arterial, e aí, eventualmente, ela pode morrer por conta disso, tá? O isquêmico normalmente é o mais comum, né? Então, a gente tem lá o vaso sanguíneo, né? Na isquemia, ó, tem tá vendo o desenho aqui? Mostra uma massa obstruindo a passagem, ó, pode ser um trombo, né? Algum material que a gente chama que embolizou, quer dizer que não se dissolve no sangue e produz um obstáculo. E no hemorrágico a gente tem a ruptura da parede vascular, ó, como tá aqui, tá? Bom, nos dois casos a gente vai ter uma redução da oxigenação tecidual, que a gente chama de hipóxia, ou uma ausência do oxigênio. Vai ter comprometimento do fornecimento de oxigênio, tá? A ausência do oxigênio a gente chama de anóxia. E isso vai produzir morte celular. Então aqui está mostrando uma tomografia computadorizada, que a gente vê essa região aqui vermelha, tá vendo? Diferente do restante, né? É a região com comprometimento de oxigenação, né? E já lesão importante no tecido. Aqui também, ó, no corte de um cérebro, a gente vê um foco importante aqui, ó. Tá vendo que até o aspecto do tecido fica diferente, né? Ele fica mais mole. E aqui a gente tem também um outro foco, ó, né, também com ausência. Aqui seria um AVC mais hemorrágico, porque está vermelho, né, com extravasamento de sangue. E aqui não, aqui é mais isquêmico, estão vendo? E essa lesão que a gente tem, essa morte das células, é um tipo de necrose que a gente chama de necrose liquefativa, porque o tecido ele se liquefaz, né? Então ela tem esse aspecto e recebe esse nome por isso. Aqui mostrando a gente inicialmente a lesão, tá vendo? À medida que a situação de interrupção do fluxo sanguíneo se mantém, a gente vai ter uma área cada vez maior sendo atingida com falta de oxigênio e morte celular, de células, né, de neurônios, tá? E aí, dependendo da região, você vai ter a manifestação de determinadas sequelas, até muitas vezes motoras, né? A pessoa pode apresentar convulsões, desmaio, tá? Eventualmente a gente pode ter, por exemplo, situações também de hérnia de disco de vertebral, né, da região cervical. Você tem esse disco também deslizando, o disco entre as vértebras, né, entre uma vértebra e outra a gente tem um disquinho que amortece. E a gente sabe que a artéria vertebral ela passa do lado aqui. Então esse disco que está entre uma vértebra e outra, ele pode se deslocar, deslizar e apertar a parede da artéria vertebral que está passando aqui. E isso pode também prejudicar o fluxo sanguíneo para a região onde essa artéria conduz sangue, que é essa região posterior aqui da cabeça. A gente sabe aqui, por exemplo, que a gente tem centros de controle importantes, né, como de controle de respiração, controle da própria pressão arterial, tá tudo nessa região. E aí pode produzir um dano assim, de maior intensidade. Tá ok, gente? Então, esse aqui é mais um complemento para a gente estar aplicando esse conhecimento, para vocês entenderem, né, a importância dessas artérias e quando elas têm a sua função de conduzir sangue para a cabeça prejudicada ou deficiente, isso vai produzir lesões graves com comprometimento daquele tecido, já que a função delas é levar sangue oxigenado para o nosso cérebro, né? E levar contra a gravidade é um trabalho danado. E aí, quando ocorre obstrução dessas artérias, a gente vai ter essa situação de acidente vascular cerebral, né, que a gente também chama muito de acidente vascular encefálico. Quando não se sabe a região do cérebro que está cometida, se é cérebro realmente, a gente fala de uma forma maior encefálico, porque tudo é encéfalo, né, bem ou mal. E aí quando se descobre que é só no cérebro, aí você chama de acidente vascular cerebral. Né? Eventualmente você pode ter comprometimento de cerebelo, de tronco encefálico, se for artéria vertebral, por exemplo, aí é um acidente vascular encefálico, AVE. Tá? Então tem essa distinção de denominação aí também. Tá ok, gente? Então é isso, só para tentar tornar mais interessante o assunto, porque a anatomia é puxado, né?